Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é a Lúlia Bel e hoje a gente vai fazer um jogo ligado à espiritualidade para quem está se sentindo perdido, não sabe para onde direcionar a vida agora. Então vamos ver que conselho, a espiritualidade traz para o seu momento, para que direção você tem que olhar agora, tá? Então aqui a gente tem 3 opções, você pode escolher, no caso a pedra, aqui é uma ágata laranja, e a gente tem o baralho da Maria Mulambo e o baralho celta. Essa é a primeira opção. A opção número 2 é o baralho da esmeralda com as cartas do Moonology, e a pedra é o lápis lazuli. E a gente tem aqui uma serpentina, que a gente tem o tarô, e a gente tem um baralho egípcio. Para todas as opções eu vou jogar os dados e tirar cartas de autocuidado para você, tá? Então, se precisar dar uma pausa no vídeo, eu vou começar aqui com a primeira opção. Você sintonize e vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o espaço. Para quem escolheu a opção número 1, a ágata. Vamos ver os conselhos que a espiritualidade traz para você no momento. Do que você deve se focar, qual vai ser a mensagem. Baralho celta. Vou ajeitar aqui a mesa. Que eu vou botar aqui. E os dados eu vou jogar no final. Bom, vamos lá. Vamos ver o que traz a opção número 1 da ágata laranja. Ok. Então vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, qual é o conselho da espiritualidade para o seu momento? Eu vejo aqui que possivelmente você precise ter um novo olhar, uma nova perspectiva de alguma situação difícil ao qual você está passando. Às vezes você pode se sentir um pouco vulnerável, desprotegido ou desprotegida. Eu vejo aqui que tem algum peso em cima de você, e aqui pode ser qualquer tipo de peso, pode ser financeiro, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma obrigação, uma responsabilidade, algo que você precisa realizar, que é um momento crítico, difícil realmente, mas você talvez precise dar um olhar novo para isso. Enxergar uma saída. É isso que eu vejo aqui, como se houvesse uma saída para essa questão. Existe, mas talvez você não esteja percebendo, ou por imaturidade, ou porque você esteja levando algo a sério demais.
Então você precisa, talvez, ou voltar para um lado mais inocente, mais despretensioso seu, ou simplesmente cuidar de algumas feridas que você carrega desde a sua infância, algumas coisas que se repetem. Essa porta aqui eu vejo muito como se fosse uma necessidade de uma saída ou uma nova oportunidade que pode estar diante de você e você não está vendo. Então, o conselho da espiritualidade aqui pode ser ou de você recuperar a leveza, ou de você brincar um pouco mais, ou de você ter que dar um passo para trás e olhar de uma maneira mais fresca a situação. Uma situação difícil ao qual você esteja passando ou que tenha que enfrentar. E aqui, no baralho celta, saiu a carta Big Picture, Joy and Truth. Então, o que é você enxergar o Big Picture, né? É como se você tivesse que olhar o geral. Você tivesse que ter uma visão mais distanciada, como eu falei aqui, que me trouxe aqui a mensagem dessas cartas, e aqui meio que se repete. Talvez você tenha que ter uma perspectiva mais ampla e ver mais adiante, né? Talvez num momento muito recente, né? Ou num momento muito agora, aqui agora, você esteja sentindo um peso, uma opressão muito grande em cima de você. Só que aqui está falando que talvez você esteja envolvido ou envolvida demais com uma questão, e isso que torna a coisa tão pesada. Talvez você precise olhar para uma perspectiva mais ampla. Você tem que olhar o big picture, você tem que olhar o total e um pouco mais para frente, tá? Que às vezes o que pode dar trabalho hoje pode valer a pena amanhã. Todo esse trabalho que você está tendo. Você tem que ver o total. E aqui saiu a carta Joy, que tem muita relação com criança também, né? Como se realmente você precisasse recuperar a alegria de viver, né? Tentar deixar o coração mais leve, talvez não se criticar tanto, ou se cobrar tanto. Tudo bem que pode vir uma situação que venha a te cobrar, mas você deixa a sua energia reservada para atuar naquele momento. Não adianta você ficar se oprimindo. Você precisa deixar a coisa um pouco mais na confiança, né? Como uma criança, ela confia. Então é como se você precisasse realmente esparecer um pouco mais. E aqui está saindo também verdade. Essa verdade pode ser que você tenha ou que dizer alguma verdade para alguém, ou alguém para você, ou simplesmente você dizer uma verdade para si mesmo ou si mesma, né? No caso, alguma coisa que você precisa olhar com muita sinceridade, que tem a ver com a criança e tem a ver com a alegria. Então você precisa olhar para si com um olhar verdadeiro. E às vezes a gente é cruel demais, né, com a gente mesmo. Então é como se tem alguma avaliação sua que está te sobrecarregando muito. Você tem que levar a coisa mais suave e olhar, né, o geral. Você pode estar muito focado em um ponto específico, e isso que torna a situação pesada, ou uma autocobrança exagerada, tá? E aqui saiu a carta trabalho energético, né? Tem até o desenho dos chakras. Eu diria que espiritualmente você se beneficiaria muito de um tratamento de Reiki, ou uma meditação, né? Um alinhamento de chakras, trabalhar as suas energias para restabelecer um equilíbrio. Você precisa trabalhar o seu equilíbrio energético. Isso aqui está saindo bastante evidente. Pode ser acupuntura também, né? Algo que você trabalha, né? Esses pontos energéticos.
E aí, no caso, eu estou citando, né, um reiki que você pode vir a receber, ou você fazer uma yoga, uma meditação, algo que te centralize, tá? Talvez você esteja permitindo chegar a um peso muito grande em cima de você, ou se colocando muito peso, tá? Vamos ver aqui os dados para completar essa jogada. Opa, vamos lá, com as duas mãos que é melhor. A espiritualidade, aqui tem vários apontamentos, né? Tá mostrando que realmente você pode estar passando por um momento difícil, algum tipo de sofrimento, pode ser saúde, pode ser alguém próximo, né? Alguma amizade sua também, que pode ter te trazido algum tipo de sofrimento, algo que você tenha que lidar, que foi difícil. Mas aqui, novamente, está falando para você olhar o big picture, porque a gente tem Júpiter. Então você tem que olhar amplo. Não se apegue a coisas pequenas. A visão aqui é do alto, tá? E, inclusive, né, a gente tem a questão do aquário, que também é um signo que fala de você olhar adiante, de você ter como se fosse uma postura mais visionária, né? Deixar a coisa, ver mais pra frente. E aqui tá falando também, a casa 12, é uma casa, né, que pode falar tanto de sofrimento, de dificuldade, como pode falar também de espiritualidade. Então, é benéfico para você fazer trabalhos espirituais. Algumas pessoas podem ser professores ou professoras de, digamos, ciências alternativas, né? Vamos chamar assim, uma coisa aquariana, são coisas diferentes, alternativas. Então você pode trabalhar com esse lado, né? Terapias holísticas, se interessar, né, por filosofias diferentes, alternativas. Tá? Algumas pessoas podem ser muito interessadas em astrologia, inclusive, né? E tá mostrando, inclusive, que isso também é um trabalho espiritual seu. Você também sendo ou um professor, aqui, né, a gente tem Júpiter, você pode ser alguém que ensina e faz um trabalho espiritual com isso. O fato de você estar ensinando também é algo que ajuda as pessoas, se ajuda, e também ajuda a equilibrar você energeticamente, né? Então, você pode se dedicar a algum tipo de trabalho espiritual aqui. E o Júpiter na 12 é um sinal de muita proteção espiritual, tá? Então, você tem amigos espirituais com você que estão te auxiliando, você pode até estar se sentindo perdido ou perdida, mas está falando aqui que você tem sim um apoio espiritual com você. Só falta mesmo uma questão de um equilíbrio energético e de você enxergar as coisas de uma maneira mais ampla ou fora da caixa. A gente tem Aquário, você tem que enxergar fora do convencional. Você tem que, inclusive, aceitar. Algumas pessoas, às vezes, acabam tendendo para alguma coisa que não é o socialmente considerado normal, né? Mas talvez você tenha que considerar, se for algo que não faz mal para ninguém, né? Obviamente, né? Talvez você tenha que considerar coisas alternativas e aceitar isso, não julgar, tá? Eu vejo aqui que espiritualmente realmente você tem esse apoio. Então, o que você tem que analisar mesmo nesse momento atual é ver as coisas de uma perspectiva ampla, equilíbrio energético, buscar algum tipo de terapia, né? Ou até você mesmo realizar em outras pessoas, isso também vai te auxiliar. Os amigos espirituais também vão poder se aproximar de você e ter uma mente um pouco mais despreocupada, né? Viver mais o presente. Às vezes Aquário fica com a cabeça também demasiado no futuro, né? Então, se você também fica demais no futuro, você pode até enxergar adiante, mas não pode ficar com a sua cabeça lá, porque senão você não aproveita o momento
presente. E aqui tem um pouco de indicação disso, né? Recupere a sua criança interior, divirta-se, brinque, não se cobre tanto, equilibre as suas energias, seja verdadeiro consigo e com o outro, tá bom? Então, essa foi a opção de número 1. E agora a gente vai para a opção de número 2. Para quem escolheu aqui, lápis lazuli, baralho da esmeralda e Monology. O que a espiritualidade traz para você? Conselho. Vamos ver. E os dados vão no final. Então, vamos ver o que traz aqui. Intuição. Bom, o que a espiritualidade está apontando aqui que você tem que cuidar, que você tem que observar? Aqui está falando muito o modo como você se comunica. O que você anda falando? Como você anda falando? Pode ter algum tipo de problema grande que você tem que resolver, né? E isso exige muito cuidado da sua parte com as palavras, como você coloca isso. Pode falar também em situações em que fica aquele disse-me-disse, que cria uma confusão danada. Pode falar até, inclusive, às vezes fofocas, intrigas, isso pode estar inserido aqui, mas pode ser também simplesmente mal entendidos, coisas que tornam a comunicação confusa, bloqueada. Às vezes você tem medo de se expressar, uma certa timidez talvez, na hora de se expressar a coisa não sai de uma maneira organizada. Isso às vezes para você é um bloqueio, tá? Pode ser que você esteja com os pensamentos muito confusos. Então tem que trabalhar melhor a comunicação, o modo que você se expressa. Aí você pode até dizer, mas eu me expresso bem e tal. Então, se você se expressa bem, aqui tá falando que você tem alguma coisa em que é necessário você fazer um esclarecimento, porque tá embaçado, a comunicação com alguém não tá boa, ou tá difícil, tá truncada. Para alguns casos pode ser até uma pessoa que esteja afastada geograficamente ou que cortou comunicação com você e ficou uma situação de tristeza, de confusão, né? E você ou não se expressou direito, ou outra pessoa não se expressou direito, e isso ficou confuso para você. Tá te dando uma certa instabilidade isso. E aqui tá falando também que às vezes você pode ser um pouco duro ou dura com as palavras. Se você se comunica bem, como eu falei, veja como você se coloca. Você pode até ter uma autoridade ao falar, mas cuidado, às vezes, para não exagerar, né? E poder acabar criando um conflito. Ou tendo algumas opiniões ou pensamentos muito rígidos,
com relação a certas opiniões, posições, aí fica sempre causando uma confusão, uma área de caos em volta de você. E aí eu acredito que a espiritualidade, ela tá falando isso porque isso, de alguma maneira, te bloqueia a vida, atrapalha a sua vida. Cria uns bloqueios energéticos, uns bloqueios espirituais, ou até mesmo aqui no mundo 3D mesmo, né? As pessoas acabam se fechando para você, porque você não se expressou direito. Para alguns casos aqui eu vejo problema mesmo de expressão, da pessoa ser tímida, ser travada, ser fechada, ser... Na hora de colocar as coisas vai tudo embaralhado. E aqui, ó, para quem é tímido, né, é que tá falando que a confiança é a chave do sucesso. Você precisa ter uma autoconfiança maior, acreditar no seu poder de expressão, em quem você é, investir na sua autoestima. Aqui é uma lua nova em Leão, né? Então é como se fosse um início, você trabalhando, né, esse lado de se gostar mais, confiar mais no seu brilho pessoal, nas suas capacidades, nos seus dons, nos seus talentos, no seu brilho, né? Você precisa reconhecer isso, que é a chave do sucesso. É bem curioso aqui porque a gente tem duas cartas um pouco contrastantes, talvez na minha visão. A gente tem aqui uma carta que fala da lua mutável, aí tá aqui, nada está, digamos, lapidado em pedra, né? Não é algo que já está definido. É como se você estivesse passando por um momento de instabilidade realmente muito grande ou de falta de autoconfiança e você precisasse recuperar isso. Ou, às vezes, você pode exagerar na autoconfiança, como eu falei, ao contrário, de falar com muita autoridade, muita rigidez, e isso criar conflitos para você. Aqui tá falando, ó, nada virá dessa situação. Algum tipo de contato ou modo como você realmente está se colocando, e se você impor muito uma posição, isso não vai trazer nada para você. Se é uma questão de expressão de falta de autoconfiança, também. É como se nada viesse dessa situação. E aqui tá falando que nada está escrito em pedra. Opa, pronto, traduzir melhor, né? Nada está escrito em pedra, vamos dizer assim. Então, você não precisa se definir de uma maneira... Por exemplo, como eu falei, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me expressar, começar a ficar se colocando esses rótulos, porque tá falando aqui que as coisas mudam. Isso não tá escrito em pedra. E você insistir numa postura assim, não vai te levar a nada, é o que tá falando aqui. Se você também for orgulhoso ou orgulhosa demais na hora de se colocar, também não vai levar a nada. Algum tipo de rigidez aqui, seja em alguma postura, seja para menos ou para mais, né? Porque leão é autoestima, é orgulho, então pode ser desde uma inflação de ego quanto uma, digamos, contração de ego, né? No caso que é como se ou você se acha muito ou se acha pouco. E aí na hora de se expressar uma confusão, e a espiritualidade está falando para você cuidar disso. Como? Aqui tem uma carta falando sobre intuição. É possível que a sua mente esteja muito acelerada. Você precisa sossegar um pouco e ouvir um pouco mais a voz da sua intuição. O que está dizendo a sua intuição? Nessa confusão toda, né? Quando a gente está tateando, a gente não tem informação suficiente de algo, quando a gente está sentindo uma insegurança, porque aqui pode falar de algum caso específico também, de que você tenha um conflito com alguém, um conflito direto, de algo que não ficou muito claro, né? Houve um mal-entendido, você precisando confiar mais e principalmente na sua intuição, sentir um pouco mais, não deixar a mente dar muitas voltas com esse assunto, tá? Ou definir demais. Pode ser um bloqueio autoimposto, um bloqueio que você coloca, um bloqueio da sua mente
que está sendo colocado nessa situação. E aqui tá falando, ó, nada tá escrito em pedra. Você que tá escrevendo em pedra, em montanha, né? Digamos assim. Vamos ver aqui o que os dados falam sobre essa situação. Saiu Saturno, Câncer e Casa 9. Bom, realmente eu vejo aqui como se fosse uma limitação que você estivesse colocando. Pode ser autoimposta ou pode ser que não seja você, pode ser uma outra pessoa também ao qual você esteja se relacionando, que seja mais duro e difícil também de você esclarecer, tá? Então você vai ver qual é a sua situação, se é você que está com essa dificuldade, se é uma outra pessoa com você e que gera esse conflito todo. A gente vê aqui que Saturno, ele traz essa limitação, né? E juntamente a Câncer, é como se você não pudesse expressar suas emoções ou a outra pessoa não estivesse expressando. O que era para ser uma relação nutridora um do outro acaba ficando limitado, né? Uma secura emocional, né? Então é como se tivesse que ampliar um pouco mais essa questão da visão, não ser tão rígido ou rígida. A Casa 9 é uma casa que fala muito dos ideais, filosofia, às vezes pode falar de religião, pode falar de viagens, né? Como você expande a sua mente, ou como você lida com questões de estudos também, de conhecimento. Então, assim, você precisa talvez ter um olhar mais filosófico da situação, né? Tem que talvez não ter uma opinião tão rígida e ampliar o seu pensamento. Eu vejo aqui que isso acaba causando essa secura emocional também, não trazendo esse retorno emocional que você precisa. Para quem tem dificuldade de se expressar, às vezes de alguma maneira acadêmica, tem que se expressar apresentando algum estudo, né? Às vezes você pode se sentir um pouco intimidado ou intimidada, né? De se colocar. Eu vejo um pouco isso aqui, né? Mas, assim, o Saturno, ele não só ele vai trazer essa limitação, como ele vai trazer também um tempo. Talvez você precise amadurecer alguma coisa. Certo? Então, eu vejo aqui que você precisa ter mais autoconfiança, ter uma segurança emocional maior. Você precisa estabelecer isso, principalmente você com você, tá? Essa foi a opção de número 2, espero que você tenha gostado. Quem puder dar um joinha, e eu vou para a opção de número 3. Opção de número 3. 2 baralhos grandes. Para quem escolheu a serpentina. Vamos ver o que o espiritual traz de conselho para você. O que você tem que olhar agora, focar. As cartas aqui estão querendo virar. Opção número 3. Coletivo que escolheu a opção número 3. Conselho para espiritualidade. Coletivo que escolheu a opção número 3. Espiritualidade. Conselho para quem escolheu a opção número 3. Esses são os verdadeiros cartões. Elas são tão grandes que fica até difícil mostrar. Vamos lá.
aqui. Self-care, vamos ver. Depois a gente vai ver os dados, tá? Então, vamos lá. Aqui não tem muito jeito. O que a espiritualidade está falando nesse momento? Aqui está falando que possivelmente você está num momento de estar um pouco mais sensível, você está com a intuição bastante aguçada, mas às vezes você pode absorver um pouco os humores dos outros e do seu meio. Aqui fala muito assim, às vezes, de você ou ouvir notícias, ou ouvir pessoas falando de outras pessoas, né? E isso te absorve. Às vezes outras pessoas podem até te procurar para fazer um equilíbrio de uma situação, querer que você seja o juiz ou a juíza de uma situação. E isso às vezes acaba te absorvendo muito, como se fossem conflitos externos a você que só te absorvem. Então, o que a gente pode dizer aqui é que talvez você precise colocar alguns limites. Talvez você tenha que colocar também os pingos nos is de alguma situação. Mas aí você tem que racionalizar. Não dá para você agir de uma maneira meramente emocional, instintiva, ou se deixar absorver por um estado negativo, emocional. Porque aí você não vai conseguir ter essa clareza de raciocínio. E talvez até você precise entrar numa discussão mesmo. Você ter que colocar suas posições, sabe? Ter que lutar pelo que você acredita, né? Seja no trabalho, seja com relação à sua família, seja com algum conflito que esteja próximo a você. Você vai ter que se colocar, vai ter que lutar, mas não pode se deixar arrastar por um estado emocional negativo. Você precisa avaliar, saber separar as coisas, tá? Precisa fazer a medida, né? E aqui no caso é o lado racional, né? O lado do discernimento, você investir mais numa posição mais distanciada. E aqui saiu a carta das asas de Ísis, o nó de Ísis e a criança divina do sol. Essas cartas são até bastante específicas para questões relacionadas à espiritualidade, essas cartas de Ísis, né? E a carta da asa de Ísis, ela fala para você se unir com o seu eu angélico, né? Então, para quem tem uma ligação com anjos, quem gosta de Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, quem gosta de anjos cabalísticos, tem uma conexão com essa questão dos anjos, é um bom momento para se conectar, que eles vão estar prestando auxílio a você, tá? Mostra aqui que você já tem uma conexão natural com esse tipo de energia, então você pode acessar. E isso vai estar ajudando você a aumentar o seu nível vibracional, né? E até para você lidar com algumas situações difíceis. Talvez você precise elevar a sua vibração, porque aí pode até facilitar, né, o trabalho dos seus guias, mentores, né? Ou no caso, cada um vai acreditar, né, num tipo de energia espiritual. É aquela que você acreditar. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser da Umbanda, Candomblé, não importa, né? Aqui o que está falando que você pode contar com um apoio espiritual para elevar a sua vibração. No caso aqui especificamente fala muito de quem tem ligação com anjos, tá? Apesar de ter no baralho egípcio, está falando aqui que a ligação maior aqui é com o mundo angelical. Então, conecte a essa egrégora, tá? Porque isso vai te fortalecer e vai te proteger de desgastes energéticos. Saiu também aqui
o nó de Ísis, que fala de estabilização energética. Mais uma vez, né, tá falando muito assim que você precisa reequilibrar sua energia, evitar aquilo que venha te sugar. No caso aqui, essa carta é de Ísis também. Você pode ter uma relação com o Egito forte também, e isso ser um meio de conexão para você fortalecer a sua vibração também. Saiu também aqui a carta do Sol Divino, da Criança Divina, do Sol, né? E essa carta ela fala muito para você colocar os sentimentos de amor acima dos sentimentos do medo. A Lua ela traz muito receio, muito medo. Você não vê as coisas como são. Você pode, quando está caminhando na noite, né? Você olha aquele arbusto na sombra e você acha que é um lobo, né? Porque você não está conseguindo enxergar com exatidão. Ou simplesmente você está andando num lugar escuro e começa a ter um monte de imagens de filme de terror, ficar com medo, né? Então, isso aqui fazendo uma alusão, né? É como se você não estivesse enxergando as coisas de uma maneira muito acurada. Por isso também deu a necessidade de você racionalizar mais, não se deixar arrastar por medos, porque esses medos aqui são irracionais. Você precisa saber lidar melhor com esse seu lado instintivo que está, no caso aqui, te atrasando. Ou de outras pessoas que estão sendo colocadas sobre você, tá? E essa carta aqui ela fala para você colocar os sentimentos do amor acima do medo. Essa carta aqui também fala de uma união de opostos, né? No caso de relacionamento, se você está com medo de se relacionar com alguém, né? Essa carta aqui ela proporciona o equilíbrio, o diálogo, uma complementação entre o feminino e o masculino. E aqui eu não estou falando de gênero, estou falando de divino masculino, divino feminino. Uma complementação. E isso vai trazer uma segurança maior para você também. Isso pode ser uma questão interna, uma questão de uma identidade sua também. Tá? Mas, para alguns casos, pode tocar no campo dos relacionamentos, no relacionamento com alguém, que você precisa equilibrar essas energias. Essa carta aqui também é muito positiva para a questão de inspiração, para quem trabalha com arte, tá? Uma imaginação bastante fértil que você tem. E é uma carta de nova vida, né? Porque quando você tem criança, sempre fala de algo novo, de algo que está emergindo, que você precisa se abrir para esse novo. Mas realmente tá saindo aqui a carta das afirmações positivas. No caso, I love myself, eu me amo, né? Eu sou brava, sou corajosa, sou corajoso, saúde, felicidade. Né? Eu escolhi o amor. Aqui, ó, no braço da carta tem eu escolhi o amor, semelhante a essa carta aqui, fala para você escolher o amor, né? Então, se você está com medo de algum relacionamento, é algo que você precisa acreditar. Você precisa acreditar no amor, tá? Acreditar na união. Acredite mais nisso. Tenha pensamentos mais positivos e, se necessário, se for uma questão que você sofre também de alguma fobia, algum pânico, alguma questão assim, é como se você tivesse que afirmar coisas mais positivas, porque aqui pode estar falando de você estar num ataque mental, né? Pode ser a sua própria cabeça, pode ser algo exterior, algo que fica te atacando mentalmente e você fica tendo uma série de pensamentos negativos e que está falando, olha, afirmações positivas. Se precisar, escreve na parede, bota, né, num lugar que você possa sempre ler, né? Tente pensar de maneira positiva, mas não daquela maneira assim, simplesmente, pense positivo, daquela maneira meio purpurinada, né, florida. Não é isso. É quando você realmente perceber que você está sendo absorvido ou absorvida por um estado negativo que está te puxando para baixo, que está te deixando deprimido, ansioso, ansiosa, com pânico ou com medos irracionais,
você detectar o pensamento, tá? A justiça, você vai detectar esse pensamento, vai avaliar de uma maneira racional, não vai se deixar arrastar por isso e vai substituir por uma afirmação positiva. Você não vai deixar esse pensamento te consumir, tá? E se precisar de ajuda dos anjos ou de algum tipo de entidade ou dos seus guias, mentores, algo que você acredita, conte com eles, se conecte a eles, tá? Porque aqui tá falando que aí a sua energia vai estar equilibrada, tá bom? Então vamos ver aqui os dados para complementar. Bom, o Sol em Áries, a gente vai pensar que você tem que ter mais coragem. Basicamente isso, trabalhe a coragem para superar os medos. Trabalhe a sua iniciativa, o seu poder pessoal. Acredite mais em você, que você pode tomar liderança diante de alguma situação, as rédeas da sua própria vida, tá? Não se deixe guiar por outras pessoas. É como se você tivesse realmente que ser o guerreiro ou a guerreira, né? Alguém que, se tiver que enfrentar alguma situação difícil, você vai bancar a situação, você vai ter coragem de enfrentar. Isso é um Sol em Áries. Sendo que a gente tem aqui a casa 9, que vai estar falando para você também se conectar, talvez, a algum aspecto religioso seu, ou algum tipo de filosofia, né, algum tipo de estudo que vai estar te fortalecendo, vai estar, digamos, engendrando em você um lado guerreiro maior. Inclusive, tem algumas filosofias, né? Teve uma vez que eu fiquei lendo o livro sobre o guerreiro Shambhala. Quem quiser procurar, buscar Shambhala, é um livro sobre espiritualidade, meditações, né? Mas você tem também ali uma filosofia muito forte, como você estabelecer a força do guerreiro. E até olhando essa carta aqui, que fala de você colocar o amor acima do medo, uma das coisas que dizia nesse livro era sobre você ter coragem de expor seu coração, que o verdadeiro guerreiro não é o que usa máscara, o que oculta os sentimentos e que fica se esquivando da vida. O verdadeiro guerreiro é aquele que tem coragem de expor o seu coração, expor a sua vulnerabilidade, mas não de uma maneira assim, como uma pessoa ingênua, como uma pessoa tola, é mais como uma afirmação, é você bancar aquilo que você sente, bancar aquilo que você quer, e você dizer, ó, tá aqui, se você gosta, se você não gosta, não importa, esses sentimentos, eles estão aqui, eu aceito, eu acolho esses sentimentos, e o que tá no exterior não vai me afetar, porque eu estou conectado com a minha verdade, ou conectada com a minha verdade. Né? Então, mesmo que você esteja se expondo ou achando que você está sendo vulnerável, se você bancar a sua posição, você vai estar se fortalecendo, vai acabar trazendo um efeito contrário. Isso é um tipo de filosofia, né? Mas você pode buscar a sua casa 9, pode trazer, pode ser conhecimentos de diversa ordem, e você se favorece muito em buscar conhecimento, em buscar filosofias, ou até iniciar alguma coisa nova nesse sentido, né? Buscar algo novo nesse sentido, ok? Isso vai te ajudar. Então, quem gostou, deixa o seu joinha e até a próxima. Um grande beijo, tchau, tchau!